Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu quero levar para vocês uma observação, uma orientação, um esclarecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre sendo esclarecido com a palavra de Deus. Sempre esclarecido com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar todo dia na nossa vida nos guiando. A palavra de Deus, ela tem que estar todo dia nas nossas vidas, todo momento, toda hora, todo instante de nossas vidas, nos dirigindo, nos orientando, nos conduzindo, nos esclarecendo. Por isso que nós precisamos, cada dia mais, buscar, conhecer e prosseguir nessa busca de conhecer o Senhor. Esse conhecer ao Senhor é buscando a sua palavra, é examinando ela, é analisando ela, é sendo formado o entendimento por ela, para estar firmado nela. E nós precisamos da palavra a todo momento. O maior objetivo de congregarmos, estar reunidos, congregar quer dizer se reunir, seja em qualquer lugar. A Bíblia não fala de reunião em um local específico. A Bíblia fala da congregação, da reunião, não do local. Tá? A Bíblia não mistifica o local. A Bíblia não centraliza o local. A Bíblia não ordena o local. Não, tem que congregar ali, tem que estar ali, tem que ser ali, é ali que Deus opera, é ali que Deus vai fazer, é ali que encontra Deus. Não, a Bíblia não manda ninguém se dirigir a nenhum local. A palavra de Deus não prioriza local. Ela nos adverte a congregar, se reunir é uma coisa. A reunião dos santos é o ajuntamento dos santos para uma finalidade, que tem que se reunir, tem que se congregar para a edificação da fé, para o aprender, o conhecer, a instrução da palavra. É para isso que devemos reunir-se, congregar, nesse objetivo. Por isso que Hebreus vai dizer, não deixe vossas congregação, não deixai as vossas congregações, não deixai as vossas reuniões, não deixem de se reunir, que seja ali, aqui ou acolá. Mas a Bíblia, ela nos adverte a congregar, ela não nos adverte o local, que tem que ser ali, aqui ou acolá. E esse congregar é com uma finalidade. O próprio livro, a carta aos Hebreus, vai dizer isso. Você vai ler o 10, mas se você ler anteriormente, vai falar. Para que admoestemos uns aos outros. Para que sejamos edificados uns aos outros. Para que a gente não venha se deixar levar pelo pecado. Vendo que está chegando aquele dia. Nós devemos congregar com essa finalidade. De estar instruindo uns aos outros, de estar edificando uns aos outros, com a esperança, com a orientação, com a correção, com a demonstração, advertindo, orientando, né? Chamando os irmãos para a palavra. Aqueles que estão fracos, desviados, não tem mais o entendimento da palavra, está se deixando levar por outro caminho. Nós, na congregação, temos o dever de estar reunido para edificar um ao outro, cada dia mais. Edificar quer dizer estar firmado, firmar, alicerçar, fundar na palavra. Está entendendo? Esse é o objetivo, irmãos, da Bíblia nos mandar congregar, se reunir com essa finalidade. Lembrando mais uma vez, a Bíblia não centraliza o local de congregação. Quem coloca, quem cria, quem mistifica, quem estabelece o lugar de congregar são os líderes, para que o povo esteja lá submisso como negócio do sistema. Jesus não orientou sua igreja, que são pessoas, a estar preso em nenhum local, igreja, casa de alvenaria, instituição, como se fosse ali a casa de Deus, como se fosse ali o lugar de buscar a Deus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Diante de tantos problemas que a igreja tem que ser orientada para ser corrigida, esse é um dos mais importantes. A questão igreja, local exclusivo.
onde centralizam tudo, onde o povo está ali servindo como se fosse a Deus. Esse é um dos maiores problemas, esse é um dos maiores pontos cegos que tem tirado o entendimento das pessoas, que tem levado as pessoas a se conduzir por outros princípios, desviados do entendimento, do princípio, da direção de Deus. Muitos não batem nisso, muitos não explicam isso. Por quê? Porque se fizer isso, está fora do sistema, está fora da comunidade, está fora do ambiente, está fora do local. Porque os homens no local colocaram, formaram essa ideia, esse princípio na mente do povo. Por quê? Porque eles querem o povo retido naquele espaço. Porque é ali que eles dominam. E para eles ter esse controle, eles têm que colocar na cabeça do povo que ali é o lugar de servir a Deus, que ali é a casa de Deus, que ali é onde você é de Deus, que ali é onde você vive sua vida com Deus, que ali é o lugar central para Deus operar na vida das pessoas. Tem que estar, tem que servir, tem que ser praticante, devoto, tem que cumprir as obrigações, tem que estar dentro dos rituais, dos cultos, das obrigações, ordenança, tem que servir dentro do sistema igreja, local, estrutura de alvenaria, recinto. Ninguém prega contra isso, porque ninguém quer ir contra o sistema. Todos estão servindo ao sistema, sob a obediência aos líderes do sistema. Mas escuta aí, deixa eu entregar aqui um negócio à moça. Escuta aí o que eu quero te dizer, que eu quero te orientar com isso. Olha, eu não tocar na porta. Obrigada. Nada, tchau. É muito sério. Esse problema que eu estou aqui relatando para você, essa orientação, esse esclarecimento, é uma situação muito séria na vida do povo de Deus, porque o povo precisa acordar. O povo está cego, pensando que estão na luz de Deus, pensando que estão servindo a Deus, pensando que são de Deus, pensando que estão em comunhão com Deus, porque o seu entendimento é: eu estou na igreja, eu estou cumprindo os trabalhos, as obrigações, eu sou devoto, sou praticante, cumpro as ordenanças, estou aqui na igreja oferecendo meu culto, meu sacrifício, estou aqui participando, eu estou bem com Deus. Muitos têm esse entendimento. Não, eu sou de Deus, porque eu estou na igreja. Se eu sair da igreja, eu deixo Deus. É assim ou não é que as pessoas estão sendo formadas com a sua mente? Não, vou buscar a Deus, tem que ir para a igreja. Vou aprender de Deus, tem que ir para a igreja. Vou servir a Deus, tem que ir para a igreja. Vou adorar a Deus, tem que ir para a igreja. Vou para a casa de Deus, é na igreja. É assim ou não é que as pessoas têm sido ensinadas e aprendem? Está tudo errado. Está tudo errado. Com isso, sabe o que acontece? As pessoas deixam de entender a verdade. Se apartam da vida com Deus por causa do entendimento entenebrecido, pela ignorância do coração, que não tem o conhecimento da palavra. Enquanto eles pensam que eu tenho que ser reverente e ir para a casa de Deus, eles estão perdidos do entendimento de que eles têm primorada de Deus. E que Deus quer ser adorado não lá dentro, mas na vida dele, no dia a dia, no viver, toda hora, todo dia. Não é em 2 horas de culto. Isso as pessoas passam a viver a religiosidade. Com esse entendimento, as pessoas deixam de ser adoradores para ser religiosas. Deixam de viver sua vida de regra de fé e prática pela palavra, para viver sua vida de devoção e consagração à instituição igreja, aonde servem, aonde são devotos e praticantes, aonde vão entregar a sua vida, entendendo que é para Deus. Esse é o maior erro, um dos maiores, que tem levado muitos a se perder de Deus, a viver o paganismo, porque as pessoas estão mais preocupadas em cumprir os rituais de cultos, as presenças no culto, as obrigações do trabalho de igreja. As pessoas estão mais preocupadas
em estar nas igrejas do que estar na palavra, cumprir a palavra, analisar a palavra, seguir a palavra, andar pela palavra, praticar e servir, ser devoto à palavra, para que sejamos devotos a Deus. Isso tira o entendimento das pessoas. As pessoas ficam enganadas com sua mente pervertidas, obscurecidas, vivendo um mundo de Deus mentiroso. Por quê? Porque eles estão dentro do entendimento de que estão bem com Deus, de que são de Deus, porque estão cumprindo, sendo fiéis, devotos, praticantes de todo o ritual, ordenança e mandamento, toda a obrigação legal que a igreja determina para eles. Aí eles acham que isso é servir a Deus, é a obra de Deus, é estar em comunhão com Deus. Gente, cuidado. É preciso despertar. Jesus não ensinou ninguém esse modelo de vida de Deus. Jesus não orientou ninguém a essa direção por esse princípio. Jesus não conduziu ninguém a um local, a uma instituição, a um lugar exclusivo, como se fosse o meio de você estar ali servindo a Deus. O que Jesus orientou é que o lugar é Ele. É que o meio de servir a Ele é pela palavra dEle. Estando nele e a palavra dEle em nós. Então, diante de tudo isso que eu vejo hoje, o povo viver dentro das igrejas, será que só eu estou vendo isso como profeta de Deus? Será que só tem eu como profeta de Deus para advertir sobre isso? Será que só eu que sou corajoso? Ou sou aquilo que o povo diz que eu sou? Rebelde, desigrejado, insubmisso ao sistema. Será que só sou eu? Será que eu estou pregando isso, estou mostrando isso, porque eu quero trazer rebelião ao povo dentro do sistema? Não, não. Eu faço isso porque eu tenho compromisso com o reino de Deus. Não é com o reino dos homens dentro de instituição. Eu protesto, reprovo e condeno e refuto esse conceito e levo o esclarecimento para as pessoas porque eu estou a trabalho do reino de Deus, obrigado, com a obrigação de pregar a verdade do evangelho, de advertir, de instruir, de orientar, de levar o esclarecimento para o povo. E diante desse erro que tem sido vivido, ensinado e pregado para o povo, eu não posso ficar calado. O meu compromisso é com o evangelho, é com Cristo, é com a palavra, não é com o sistema. Por isso que eu prego, por isso que eu falo, porque eu não estou preso ao sistema. Eu não estou submisso e nem alinhado com o sistema. Eu não estou compromissado com o sistema. E nem sou propriedade nem negócio do sistema. Eu sou discípulo de Cristo, pregador do evangelho, vocacionado para o ministério da palavra, e eu tenho a obrigação de ser luz, esclarecer diante de todo ponto escuro e de toda cegueira que tira o povo do entendimento de Deus. E esse é um ponto. Essa é uma cegueira. Esse sentido que o povo tem vivido. Dentro desse conceito de igreja, todos os segmentos que são ensinados dentro delas está errado. E o povo precisa ser advertido, orientado, corrigido, instruído, repreendido. Por quê? Não tem muitos homens fazendo isso. Porque todos estão vendidos, estão comprados, estão subjugados, estão firmados, estão sendo negócio do sistema. Porque se falar contra aquilo que o sistema prega, é desligado, é excluído, é expulso do convívio do sistema, da formalidade das sociais, do ajuntamento no sistema. Faça isso que eu estou fazendo, que você não vai ser bem recebido, não vai ser conveniente dentro de nenhum sistema religioso. Nem católico, nem espírita, nem budista, nem xiita, nem testemunho de Jeová, nem mormon, nem evangélico. Se você pregar do jeito que eu prego aqui, falar a verdade que eu falo, você não vai estar confortável dentro do sistema. Você não vai ser conveniente dentro do sistema. Você vai ser excluído. Isso aconteceu no tempo de Jesus. O sistema não aceitava a verdade. O sistema não queria saber da verdade de Deus. Queriam viver uma vida de Deus, mas não pela verdade. Queriam viver a vida de Deus
dentro do que lhe convém, do que o sistema determina. Eles não aceitavam a verdade de Deus. E eles diziam que era de Deus, mas não aceitavam a verdade de Deus. Essa verdade é Jesus. E quando alguém que estava dentro do sistema, no meio do sistema, professava Jesus, era expulso do sistema. Jesus não foi aceito pelos líderes do templo. Jesus foi expulso do templo. Jesus não era aceito nas sinagogas. E quem professava Jesus era expulso das sinagogas. Não era aceito nos templos. Lembra da passagem lá do cego de nascença? De João 9? Que os pais dele não queriam confessar Jesus, não queriam pregar a verdade que aconteceu com o filho, porque se alguém professasse ou se declarasse cristão, seguidor do Nazareno, era expulso da sinagoga. E eles não queriam ser expulsos das sinagogas. Olha o que diz aqui também. Olha o absurdo que hoje também se vive. O que eu estou pregando é dentro do princípio da palavra. Está no contexto da Bíblia. Porque muitos hoje não professam a verdade do Evangelho e se submetem aqui, o sistema modula e formula, porque estão submissos, presos e são negócio do sistema. Não tem liberdade para pregar a verdade porque ainda estão presos. Se pregar a verdade que contraria o sistema, vão ser excluídos do sistema. Não vão ser aceitos no sistema. E eles não querem sair do sistema. Eles são submissos ao sistema porque estão convenientes, é satisfatório o sistema para eles. E se eles confessar e pregar e se firmar na verdade, eles são expulsos do sistema. Por isso que eles são acomodados à mentira. Por isso que eles são convenientes e não protestam. Por isso que eles estão lá aceitando o que o sistema determina. Porque o que importa para eles é viver dentro da comodidade do sistema. Se pregar a verdade, se posicionar diante da verdade do Evangelho, serão expulsos. E eles não querem ser expulsos. Eles querem viver a vida dele dentro da formalidade no ambiente sistema igreja. Porque isso aconteceu com Jesus também. Olha o que diz aqui João capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, em Jesus, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Eles creram em Jesus, mas diziam, não vou confessar esse homem não vou assumir não, porque senão a gente é expulso da sinagoga, da igreja, do sistema religioso. Rapaz, é Bíblia, viu? É Bíblia. O que está acontecendo hoje foi o que aconteceu lá atrás, no passado. Eles não confessam a verdade, porque eles não querem ser expulsos do sistema. Vai pregar dentro de uma igreja dessa, vai contrariar o sistema, dizer que o dízimo é para a igreja. E muitos sabem disso. Muitos que estão lá pregando lá o dízimo, sabem que não é verdade. Sabem que isso não é doutrina da igreja. Sabem que isso não é o que Cristo ensinou. Mas por que eles pregam lá? Porque se pregar contrário, eles não têm mais púlpito. Eles não têm oportunidade, eles não são promovidos, eles não têm a satisfação, a vaidade maldita deles, satisfeita e realizada. Eles querem a glória dos homens. Por isso que eles vivem a mentira, porque estão presos nela. Porque não querem professar a verdade, porque eles amam a glória dos homens. É isso que eles querem. E o que aconteceu aqui foi isso. Dá uma lidinha aí, meu irmão. João capítulo 12, 48. Eles não professavam Jesus. Por quê? Porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Por isso que muitos hoje são convenientes com a mentira. Muitos lá estão lá dentro. Não, o sábado salva. E pregam isso porque não querem sair das igrejas. Porque se pregar contrário, vão sair das igrejas. Eles querem manter-se no ambiente, no conveniente, no grupo, na social, nas oportunidades para poder estar sobre o povo. É isso que eles querem. Eles não pregam a verdade do Evangelho. Porque se esses homens tivessem compromisso e fossem
libertos e fossem discípulos de Cristo, não estavam lá dentro das igrejas comunicando com o erro, com as obras infrutuosas das trevas. Antes, eles condenariam e aprovavam aquilo que era agradável ao Senhor. Não estavam aprovando o que é agradável aos homens. Sabe por que eles fazem isso? Isso é uma prova de que eles não são libertos. De que eles não são de Deus. Eles buscam viver uma vida para agradar não é a Deus, é aos homens. Por isso que Paulo vai dizer, prego, não para agradar homens. Estou aqui para agradar Pedro, João, Tiago. Estou aqui para agradar sacerdote, ancião. Estou aqui para agradar igreja. Não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu fui chamado, fui vocacionado para agradar a Deus. E eu agrado a Deus pregando a verdade dele. Eu agrado a Deus combatendo a mentira. Eu agrado a Deus reprovando o erro que os homens estão pregando em nome de Deus. É assim que eu agrado a Deus. Eu fui chamado para isso. Não fui chamado para satisfazer, massagear o ego de pessoas. Pregar uma mensagem melancólatra. Pregar uma mensagem satisfatória. Pregar uma mensagem que emociona a igreja. Pregar agradando o ministério. Agradando o pastor, agradando o líder, para que eu possa ter sempre outra oportunidade de pregar, ser convidado para pregar, para estar nos cultos pregando, para estar sendo promovido. Eu não estou atrás de glória de homem. Meu compromisso é agradar a Deus. E nós só agradamos a Deus estando na verdade e pregando a verdade. Você pode buscar agradar teu pastor, tua igreja, os homens, mas você vai receber a tua glória, que é dos homens. A de Deus, não. Você só alcança a glória e a graça de Deus se você tiver uma vida buscando agradar a Deus. Estou preocupado em agradar ministério nem pastor. Eu não estou atrás de que pastor me veja para me promover dentro de igreja. Eu já sou promovido na igreja de Cristo. Eu sou membro, irmão. Coisa gloriosa. Eu sou membro da igreja de Cristo. Olha, eu sou discípulo de Cristo. Isso me satisfaz. Isso me realiza. Isso é o que eu busco continuar sendo e não perder. Estou preocupado em ser membro de igreja não, irmão. De igreja de homem não. Eu sou membro da igreja de Cristo. Não estou preocupado em ser discípulo de pastor, de papa, de padre não, irmão. Eu sou discípulo de Cristo. Estou preocupado em ser discípulo de homem não, irmão. Eu não estou preocupado em estar dentro de ajuntamento de igreja ABC, não, irmão. Eu estou preocupado em fazer parte do corpo de Cristo, para participar do grande ajuntamento daqueles que vão subir ao céu como membro do corpo de Cristo. Os salvos verdadeiramente que estão em Cristo, não dentro de igreja. Não estou preocupado em estar dentro de igreja de homem, não. Alguém diz assim, se você é de Deus, tem que estar dentro de uma igreja. Eu estou numa igreja. Eu já estou dentro, já estou inserido. Eu faço parte da igreja de Deus. Não é a igreja A, B, C, D. É a igreja de Deus, o corpo de Cristo. É isso mais importante na minha vida. Não estou preocupado. Ah, você não é de nenhuma igreja, então não é de Deus. Quem não é de Deus é você que está dentro desse entendimento. Porque você está cego. Você está na mentira. Você não está na verdade. Você não conhece a verdade de Deus. Você está sendo formado dentro do entendimento cego. Por onde você está sendo guiado? Por cego. E vai perecer. Porque quem anda na escuridão vai cair no abismo sem volta da eternidade sem Deus. Você precisa andar guiado por Cristo, amigo. Não é guiado por teu pastor nem por tua igreja, não. A luz de Deus não é o pastor nem a igreja. É Cristo. A rocha de Deus, para eu e você estar firmado, não é pastor nem igreja. É Cristo. A direção de Deus, para eu e você estar firmado, não é doutrina de pastor nem de igreja. É a palavra de Cristo. Aprenda isso, amigo. Aprenda isso. Então o povo precisa ser advertido. Mas por que os profetas não advertem? Porque não querem ser expulsos das igrejas. É uma vaidade tão grande, irmão, de pessoas querendo ser diácono, querendo ser evangelista, querendo ser presbítero, querendo ser... E para isso... eles têm que bajular o pastor. Porque quem é que promove esse povo todo dentro das igrejas dos homens? São os homens, os pastores. Eu vi um pastor colocar uma escadinha de posição dentro da igreja. Ele olha, para ser pastor primeiro você tem que ser obreiro, tem que ser diácono,
tem que ser evangelista, tem que ser presbítero, para depois ser pastor. É mentira, irmão. Não existe isso, não. Isso quem faz essa banalização é os homens, que consagram um aos outros. Essa autoridade desses homens dentro dessas igrejas não tem poder nenhum no reino espiritual. Sabia disso? A igreja de Cristo não tem essa forma. Essa forma é da igreja dos homens. Porque, primeiro, evangelista, pastor, profeta, doutor, todo esse ministério da palavra de Deus, não é homem que dá a ninguém, nem que consagra a ninguém. Não é seminário de teologia que forma nenhum pastor. Isso aí é o próprio Deus que chama, e quando ele chama, capacita, vocaciona e envia. Não é você, pastor. Não é você, homem, que se faz o maioral no meio do povo e joga um... Olha, eu vi um pastor dizer assim, eu vou transmitir para você a unção de pastor, vou te dar a unção de profeta. Rapaz, é por isso que eu digo, vocês têm que acordar e sair dessa mentira. Os homens estão aí vivendo mentira dentro das igrejas, sendo instruídos pela mentira dentro das igrejas. É muita mentira, irmão. É muita mentira. Vou citar algumas aqui, porque eu falo o que é notório, o que é fato, o que é realidade. Submonte para buscar a Deus, porque lá é mais forte a presença de Deus. Isso é mentira, irmão. Isso não é o evangelho. Ir para a campanha para receber vitória. Ir para a campanha de unção. Ir para a campanha de restauração. Campanha de derruba gigante. Isso tudo é mentira, é paganismo. Isso não é o evangelho de Cristo. Eu, conhecendo a verdade, eu vou estar dentro de uma igreja ensinando o povo e orientando o povo a praticar isso? Vou não. Eu tenho um compromisso com o evangelho. O evangelho não me orienta a ensinar isso a ninguém. Quando alguém está vivendo isso, está fora da verdade. Outra de muitas mentiras que o povo vivem dentro das igrejas. Não vou buscar a Deus. Aonde? Aonde? Naquele lugar, naquele espaço de alvenaria chamado igreja, você não encontra Deus. Não. Me mostre aqui, aonde é que Jesus mandou alguém buscar a Deus em algum lugar, como hoje você é ensinado. Como hoje o povo tem sido ensinado pelos pastores. Venha buscar a Deus, venha buscar a Deus. Isso é mentira, irmão. Outra mentira diante de muitas que se pregam dentro de igreja. Não, olhe, obedeça a seu pastor, que ele é autoridade espiritual, por onde você vai ser abençoado. Você tem que ter a bênção do pastor. É mentira, irmão. Isso é mentira pregada pelos homens dentro de igreja, levando o povo a viver essa mentira para estar escravo. Sabia que a mentira escraviza e a verdade liberta? Por isso que você precisa conhecer a verdade. É mentira, irmão. Jesus não mandou a gente se submeter a nenhum líder. Ele não botou Pedro, nem Paulo, nem João como autoridade espiritual da igreja. A autoridade espiritual da igreja foi e sempre vai ser Jesus. Porque ele vive, ele nunca deixou de guiar e de conduzir e de estar abençoando e protegendo sua igreja. Ele não deu essa autoridade a nenhum homem. Mas os homens se fazem autoridade. Os homens se fazem grande no meio dos irmãos. Pois Jesus disse que entre nós não deve ter quem domine sobre o grupo, nem quem exerça de autoridade sobre os demais. Cada um é igual ao outro. Não tem maior e nem menor. Todos nós somos iguais, irmãos. Lá não. Aí está lá os irmãos e está lá o púlpito dos deuses. Os grandões sentam nas cadeiras separadas. É ou não é assim? Dentro das igrejas. Isso é paganismo. Isso é um modelo que não é o modelo da igreja de Cristo. E eu não via isso não, irmão. Eu vivia dentro desse sistema. Eu não conseguia enxergar esses paganismos que eu vivia também, que o povo vive hoje. Dentro de igreja virou um centro pagão, onde tem lá o altar, que não é o de Deus que nós devemos servir, o Deus verdadeiro. São o altar dos deuses homens, onde o povo está lá levando seu pedido de oração, pedindo intercessão do homem, onde o povo está lá servindo no altar, reverenciando os deuses no altar, que são os cantores, os profetas, os pastores que fazem os seus shows nos altares de igreja, que hoje são palcos
de estrelas, de ídolos, onde o povo está lá venerando. Porque a congregação nunca foi orientada, a igreja de Cristo, nunca foi orientada a adorar a Deus por meio de nenhum homem, olhando para o altar, adorando a Deus dirigido ao altar. A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, no meu interior. Mas lá os homens estão lá na frente, sendo o alvo da adoração, como se fosse para Deus. Cuidado, irmão, preste atenção nisso. Isso é paganismo. Dentro das igrejas estão lá os altares, as cadeiras dos mestres, as cadeiras dos deuses, o povo maioral sentado lá nos púlpitos e os menorzinhos lá embaixo. Aonde é que Cristo orientou isso à igreja? Aonde era que Jesus tinha um altar, tinha um púlpito, tinha uma cadeira de rei de grande para sentar entre o povo? Jesus se fez pequeno. Jesus estava no meio do povo. Jesus serviu. Aonde é que esses pastores seguem o exemplo de Cristo? Me mostrem aí. Aonde é que esses pastores hoje, dentro das suas grandes igrejas, seus ministérios, seus impérios, estão dispostos a se tornar pequenos e servir aos demais? Aonde? Eles se tornam grandes, eles querem ser o maioral, eles querem ser o grandioso, eles querem o lugar de honra, de glória, a posição de grande, de maioral, dentro das suas congregações, onde o povo vai para estar ali servindo a ele, que é o grande soberano no meio do povo. Sentado nas suas cadeiras grandiosas, nos seus luxos, nos seus impérios, aonde o povo está lá servindo. Me mostre aonde era que Paulo, Pedro, João, qualquer um dos apóstolos, ele viveram isso. Aonde era que eles tinham cadeira especial para sentar no meio da congregação? Eles estavam no meio do povo. Eles estavam lá sofrendo com o povo. Eles estavam lá padecendo pelo povo. Eles estavam lá sendo expulsos, apedrejados, sendo caluniados no meio do povo. Aí vem esses pastores de hoje e diz assim: ah, pastor sofre, viu? Pelas ovelhas. Qual é o sofrimento que esses pastores de hoje têm pelas ovelhas? Sair da sua casa, entrar no seu carrão, ir para as suas igrejas, descer, sentar nos púlpitos das igrejas, nas suas cadeiras grandiosas, nos seus ar-condicionados, nas suas estruturas de mármores, de granito, muito esplêndida, esperar o povo ir lá servir a eles. Qual é o sofrimento que esses pastores têm? Receber a grande oferta, que é uma grande conta nas suas contas, um grande volume de dinheiro, onde eles têm tudo pago. Tem carro pago, tem apartamento pago, tem plano de saúde pago, tem dinheiro para paletó, dinheiro para gasolina, tem dinheiro para restaurante, dinheiro para cinema, dinheiro para parque de diversões para as crianças. Aonde é que esses pastores sofrem? Estão aí vivendo aí com seus paletós grandiosos, brilhantes, paletós caros. Estão aí mostrando suas selfies, seus perfis dentro de suas igrejas. Aonde é que esses pastores sofrem? Vai ver o que os apóstolos passavam? E eles tinham condições de viver bem naquela época. Eles podiam usar o dinheiro do povo, enganar o povo como hoje os pastores enganam, pedindo dízimo e pegando dinheiro e botando na sua conta dizendo que é para a obra de Deus. Os apóstolos poderiam fazer isso. Sabe por que eles não faziam isso? Porque eles tinham temor de Deus, porque eles se entregaram a Cristo. Não foi para ser rico, nem para ter grandiosidades de vida da esplêndida. Eles se entregaram a Cristo por amor ao Evangelho e levando a salvação por amor às almas, para que eles pudessem também levar salvação para outros que estavam perdidos. Você está entendendo isso, irmão? É muito sério, não é, o que eu estou aqui relatando para vocês? Vocês não verem porque estão cegos. Ninguém leva a luz para iluminar o entendimento de vocês. Vocês não conseguem ver isso porque dentro do sistema vocês estão privados da verdade, privados da luz de Deus. Aqui você tem a luz que esclarece, que leva entendimento para você. Vai ver o que os apóstolos passaram. Vai ver se Pedro, se Paulo, João, tinha ministério, igreja, onde eles sentavam lá para viver o glamour no meio do povo, para ser ali servido pelo povo. Eles serviam, eles se desgastavam. Eles se entregavam. Eles poderiam usufruir, ter condições, eles se desgastavam. Eles se negavam pelos outros. Eles seguiram o exemplo de Cristo.
Aonde é que esses pastores hoje seguem o exemplo de Cristo? Me mostra onde Cristo estava com segurança, andando. Me mostra qual era os carros grandes que Cristo poderia ter. Jesus poderia vir numa vida de glamour, numa vida gloriosa naquele tempo. Ele não veio. Ele veio humilde, porque senão ele não alcançava os pobres. Aonde é que esse evangelho hoje, que esses homens pregam, vivem um evangelho maldito? Dentro das igrejas. Aonde é que esse evangelho vai alcançar o povo? Primeiro, que as pessoas simples, que não têm condições de se vestir com glamour, não vai entrar nessas igrejas. Porque eles vão se sentir diminuídos. Igrejas grandiosas, cada um desfilando o seu padrão de roupa glamurosa. O cara chega simples, vai se sentir oprimido ali, irmão. Não vai ficar ali. Eu conheci uma pessoa que disse, irmão Wellington, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. Eu digo, meu amigo, você não está vestido? Mas não, eu vejo os irmãos dentro da igreja, cada roupa linda. Não, meu amigo. Jesus não está olhando para a tua roupa. Alguém tenta achar que é santo, impressionando a Deus, com a aparência. Jesus contempla o teu coração. O que ele quer é um coração contrito e quebrantado. Não é um corpo bem vestido. É um coração contrito e quebrantado. Ele quer uma alma verdadeira. Não é um corpo na mentira, vivendo o exterior, a formalidade. Ele quer uma alma convertida verdadeiramente a Jesus. E o irmão estava oprimido de ir para a igreja. Por quê? Vai ver nas igrejas hoje. Vai ver o glamour. É um desfile de moda, irmão. O povo hoje está preocupado com a aparência. As igrejas hoje, elas querem disputar o glamour. Qual é a igreja mais bonita? Qual é o enfeite? É a igreja enfeitada, é a igreja decorada, é a igreja buscando criar um ambiente bem bonito para atrair o povo. Não é para Jesus, é para eles, é para as igrejas. O povo é atraído para as igrejas. O povo está se gloriando de suas igrejas. Cuidado, irmãos. Cuidado. E dentro das igrejas, o pior é esse. Estão vivendo o quê? As mentiras. Estão sendo formados. Dentro das mentiras. Estão sendo formados discípulos dos homens. Eu falei aqui várias mentiras que são vividas e pregadas dentro das igrejas. Onde o povo está vivendo uma vida de devoção a Deus. Maldita. Vã. Deus não está recebendo. Estão entendendo isso? Eu estou fazendo essa live hoje, segunda-feira. Aqui. Beleza? Hoje, segunda-feira, estou fazendo essa live. Ontem foi domingo. Hoje é segunda. Hoje é dia 14 de agosto. Eu estou agora de manhã. São 7 horas da manhã. Ontem foi domingo. Hoje é segunda. Tenho certeza que você ontem foi para a igreja. Foi ou não foi? Foi. Você não aprendeu nada de Deus. Você não aprendeu nada de Deus. Sabe por quê? Porque ontem na igreja, o culto foi não para Deus, foi para os pais. Foi culto de homenagem aos pais. Foi aquela formalidade solene. Foi aquela formalidade mecânica. Só reverenciando os pais. Foi festa para os pais. Foi apresentação para os pais. Foi homenagem, fala para os pais. Porque é assim que se vive hoje essas igrejas. É festas, é homenagens, é atrações, é entretenimentos, é vida de social, onde você vai para uma igreja hoje, não é para ser formado no entendimento de Deus. É para viver a social. É para participar do entretenimento religioso. É para cumprir a formalidade religiosa. Seria bom que a igreja fosse lugar onde os irmãos tivessem congregado nessas igrejas para aprender de Deus, para ser edificado, para ser instruídos, para serem corrigidos, para serem admoestados, para serem informados da verdade. Por onde vão ser firmados em Deus? Por onde vão ter a comunhão com Deus? Por onde vão continuar se não forem já reprovados o templo de Deus?
Por onde vão viver uma vida firmada no bom combate da fé em Deus? Por onde vão ter a mente iluminada e esclarecida? Pela doutrina, pela instrução, pela formação no conhecimento da verdade do Evangelho. Seria bom que você estivesse numa igreja sendo instruído, sendo motivado a ir para a igreja, não porque hoje é o culto do coral, hoje é a festa do conjunto, hoje é o aniversário do pastor, hoje é o aniversário da comissão. Seria bom que você tivesse sido motivado, tivesse motivação a ir para uma igreja, um local de reunião, para você lá estar aprendendo, sendo doutrinado, instruído, e você crescer no entendimento e na graça. Se você for prudente, você vai ver que não está crescendo no conhecimento de nada de Deus dentro da igreja. A sua mente está sendo formada só em festividade, em cumprir a obrigação de culto, em ir para a tarefa de culto, em ir para ritual de culto. Você não está aprendendo nada de Deus. Porque dentro dessas igrejas, o povo está aprendendo isso. O povo não está sendo formado no conhecimento de Deus. Não tem instrução, irmão. O povo vai para culto para quê? Não, hoje é o culto do poder. Hoje é o culto do coral. Hoje é a festa do pastor. Hoje é o aniversário da igreja. Hoje é culto de missões. Hoje é culto de casais. Não tem nada de instrução do conhecimento espiritual de Deus que nós precisamos ter. Pergunta a um desses cristãos sobre remissão de pecado. Pergunta a um desses cristãos que estão dentro da igreja sobre arrependimento, sobre salvação. Pergunta a um desses cristãos dentro da igreja o que é vida eterna. Pergunta a eles o que realmente Jesus operou e nos concedeu com a sua morte na cruz do Calvário. Eles não têm esse entendimento. Eles não são formados nisso. Pergunta a um desses cristãos o que é o Evangelho. Eles não sabem responder. Eles não sabem responder. Esses cristãos de hoje, eles não têm a convicção de uma vida com Deus pela morte de Cristo. Esses cristãos de hoje, eles não têm o entendimento nem o conhecimento de Deus. É uma geração de cristãos pobres, fracos, sem conhecimento de Deus, sem entendimento de Deus. É uma formação de cristão, de discípulos para Cristo, que não conhece o Cristo, que não conhece a promessa da fé, que não conhece a importância da salvação. Pergunta a um desses cristãos, por que você é crente em Jesus? Eles vão dizer logo, não, para servir a Deus, para Deus abençoar, para deixar de beber, para deixar de fumar, para minha vida melhorar, abrir uma porta de emprego, para ser bonzinho, deixar de beber, de fumar e agora ser crente. É uma geração de cristão que não tem a formação do conhecimento da fé salvífica, a fé verdadeira. Porque dentro dessas igrejas, eu faço um desafio a você, para você entrar no seu bairro, vá para um desses cultos aí, dessas igrejas, visite 5 igrejas no seu bairro e analise o conteúdo do culto que você vai receber, do início ao fim. E tire o que você tirou de aprendizado de Deus, de uma instrução da palavra. Se você tirar 10% é muito. Eu digo isso porque eu tenho a convicção, porque é um fato, é uma realidade. Entra numa dessas igrejas, principalmente essas igrejas de movimento pentecostais. Vai para uma delas. O que tu vai ouvir lá é pregação dizendo, olha porque Deus é contigo. Olha porque Deus está dizendo que vai acabar o teu sofrimento. Foi até hoje, é até aqui e não mais. Olha porque assim como Deus aumentou o azeite da viúva, vai aumentar o teu azeite. Olha porque Deus me revelou que na tua vida está assim, assim, e Deus vai mudar. Olha porque Deus é contigo, não deixe de vir à igreja. Vai para uma igreja dessas que tu só vai ouvir isso. Tu não vai ouvir e nem aprender de Cristo. Tu vai ouvir, sabe o quê? Sobre Davi venceu Golias. Ah, você também vai vencer. Eles pegam esses acontecimentos, esses eventos,
que a Bíblia revela para criar o sensacionalismo. Ah, porque Deus usou o povo e mandou dar 7 voltas para derrubar a muralha de Jericó. Olhe, venha participar da campanha das 7 voltas, porque essa muralha desse problema vai ser derrubada. Isso não é pregação do Evangelho. Eles criam isso. Ah, porque porque Deus colocou Davi como rei. Deus vai colocar você em uma posição de glória. Eles pegam isso é a pregação dentro das igrejas pentecostais. É isso que você vai ouvir lá. Isso não edifica a tua vida. Isso não é pregação para te formar no conhecimento de Deus, pela doutrina de Cristo, que te leve à salvação. É isso que os pregadores têm pregado. Eles não pregam o que os apóstolos ensinaram o povo. Eles pegam as passagens, os acontecimentos de Davi, da muralha de Jericó, do azeite da viúva, do povo que passou pelo mar aberto, que Deus levou o povo a passar, e ele cria o sensacionalismo. Eita, porque Deus vai fazer você passar e chegar do outro lado, a vitória é grande, porque a glória da primeira casa vai ser maior, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aí eles criam esse sensacionalismo. Eles criam essa fantasia, e o povo vai ao delírio, porque o povo quer ouvir solução de problema. O povo quer receber uma palavra que massageie o ego delas, que traga a esperança naquilo que elas querem. O povo não quer ouvir a verdade do Evangelho. E muitas igrejas não têm pregado isso porque não traz a atenção do povo. Eles querem prender o povo. Eles querem que o culto da semana que vem seja mais cheio do que o de hoje. E para isso acontecer, eles têm que botar atração. Eles têm que criar evento. Ele tem que fazer um comercial. Que o culto da semana que vem vai ser poder. Deus vai operar. Deus tem uma palavra para você. Porque Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. Porque isso atrai a atenção do povo. Isso bole com a emoção do povo. E o povo quer ouvir isso. Enquanto isso, o povo continua morto, perdido, privado da graça dentro dessas igrejas, porque não tem a palavra, não tem a luz, não tem o poder de Deus pelo qual o povo pode ser salvo, que é a pregação do Evangelho. O Evangelho de Cristo está excluído dessas igrejas. Jesus não tem mais vez dentro dessas igrejas. Quem é o Senhor dessas igrejas são os líderes, os pastores, aonde dominaram sobre o povo. Esse é o meu trabalho. Pregar a verdade. Eu convido você, seja prudente em nome de Jesus. Analise nisso que eu preguei agora. Reflita na sua vida. Examine o seu caminho, a sua vida de fé em Deus. Para ver se você verdadeiramente está andando com Deus, aprovado por Deus, na fé verdadeira. Não é a fé dentro de igreja. Não é a fé em devoção de igreja. Não é a fé em cumprir obrigação e ritual de igreja. A fé verdadeira que nos leva a Deus. É a fé entregue-se a Cristo. É a fé convertido a Cristo. É a fé na palavra de Cristo. É uma fé de vida e de prática. Não dentro de obra de igreja. É uma fé de regra de fé e prática na palavra de Cristo. Guardando e praticando ela. Vivendo ela no nosso viver do dia a dia. Nos nossos pensamentos, atitudes. Em toda a nossa forma de vida. Ações, reações, sentimentos, ressentimentos. Temos que viver na palavra, pela palavra. Amém? Analise um pouco aí o que você ouviu nessa instrução, nessa segunda-feira de manhã. Para a edificação da sua vida. Quero mandar aqui um abraço aqui, a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Paz do Senhor, meu irmão Edinaldo. Aqui é assim, a gente se fortalece com o alimento que vem de Deus para nós, que é a palavra dele, para nos dar o entendimento, a saúde e a vida com Deus, que é a sua palavra, sendo ministrada, instruída, orientada para a nossa vida, para que estejamos firmes e firmados em Deus, na verdadeira fé. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Aqui no meu canal, aqui nos meus vídeos de instruções, você é instruído, orientado, ensinado com a verdade que liberta. Nada além disso.